Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde. Tendo aqui o prazer de vir pela 30ª vez. Olha só. 7 meses, nós comentávamos há poucos minutos atrás como o tempo está passando rápido, como nós já estamos abraçando fevereiro de 2020, finalizando o janeiro, e eu tenho o privilégio de estar aqui batendo papo contigo ao longo desses 7 meses. No instante passa. No instante passa. E a gente viu aqui a grande repercussão mundial do Fórum Econômico Mundial em Davos, onde teve a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e ele levou uma imagem otimista em relação ao Brasil. Isso reflete diretamente nos investimentos que podem ser atraídos para o Brasil a partir desse intercâmbio de informações com outros países de economia forte. Exatamente. Para que o nosso telespectador entenda, o Brasil foi aplaudido de pé em Davos. Não é fácil um país como o Brasil, que recebe de uma parte da mídia, até do próprio Brasil, um ataque permanente, e conseguir recuperar sua imagem, conseguir alavancar as esperanças para que o mundo empresarial aqui invista. Nós tivemos um recente levantamento, acho que você vai citar no seu... Isso. Foi publicado hoje pela manhã. Pela Confederação Nacional da Indústria, a respeito do otimismo, da expectativa da classe empresarial brasileira. E essa expectativa também é das mais altas dos últimos tempos. Então eu fico felicíssimo, porque na verdade eu sou aqui um apologista há 7 meses nessa oportunidade aqui está. Falo bem do Brasil, luto pelo Brasil, sou um pugilista no sentido de determinadas pessoas que tentam denegrir a imagem do nosso país, não tenham voz, não tenham vez, porque na verdade estão atuando de uma forma não cívica, não estão praticando a sua cidadania básica, que é defender o seu país. Então eu fico feliz, porque não sou eu que estou falando, é o mundo que está aplaudindo o Brasil. Não sou eu que estou falando, é uma pesquisa que mostra que toda a classe empresarial brasileira está otimista para com o Brasil. E o país vive do otimismo, o cidadão vive do otimismo. Sua empresa, seu negócio, sua casa vive do otimismo. O mundo do pessimismo é um mundo negativista. Eu fujo, como o diabo foge da cruz, eu fujo do pessimista. E a gente pode parecer até uma realidade muito distante. Lá em Davos, para outros países, o ministro fez palestra, mas o que é que isso reflete aqui dentro? Reflete muito, né? Porque tem, inclusive, a perspectiva de investimento, a gente está falando de geração de emprego. Exatamente. O investimento mundial, da mesma forma que o investimento local, se você sabe que um determinado bairro da sua cidade está em decadência, você não vai investir, você não vai abrir um negócio em um bairro em decadência. Se você percebe que a cidade está se deslocando para um determinado bairro, as atividades comerciais são pujantes em determinada rua, em determinada região, você vai investir neste local. Da mesma forma que um cidadão, individualmente, no seu pequeno universo, o universo de uma cidade, tamanho qualquer que seja, o mundo também raciocina da mesma forma. Os grandes investimentos, os grandes investidores, os grandes fundos de investimento, eles vão investir naqueles locais onde há pujança, onde há futuro, onde há expectativa de melhora. E a expectativa brasileira, com toda clareza, e nós nos apercebemos até no dia a dia das nossas cidades que vivemos aqui no Brasil, que o Brasil está mudando a face, o Brasil está mudando a cara, o Brasil está passando a ser um país que acredita no seu valor, acredita na sua potencialidade. O cidadão comum também fica muito de olho nos preços dos produtos, e isso reflete diretamente no bolso do cidadão. E a gente já tem uma expectativa aí de uma inflação mais baixa com o recuo daquela crise da China, a crise do abastecimento de carne passando, e as prévias da inflação de janeiro já recuaram.
Ao longo de meus mais de 50 anos de atividade empresarial, eu já passei por tudo. Eu já assisti todas as valorizações, dezenas de moedas e tal. E há bastante tempo que nós estamos acompanhando o Brasil, pelo menos com uma moeda que tem uma constância, pelo menos a mesma moeda, não é verdade? E os níveis de inflação que nós estamos convivendo hoje no Brasil eram há tempos atrás inacreditáveis. Se alguém tivesse planejando um Brasil com a inflação atual, dizia que era um sonho. Todas as políticas econômicas voltadas para debelar a inflação foram equivocadas. Eis que nós acertamos o passo, nós acertamos o modelo e nós estamos tendo os resultados. Quando se promete uma inflação X, você tem bem próximo, muitas vezes, na maioria das vezes, até a menor do que estava programado. Isso é fundamental. Já se fala hoje em ter financiamentos de imóveis, como nos Estados Unidos, com prazo de 30 anos, na qual apenas haverá um juro que você estabelece. Mas você estabelecendo o juro, o cidadão sabe que vai pagar um juro de X% ao ano. E ele tem condição de fazer o seu orçamento, já que a inflação estará amarrada e estará embutida dentro do preço. Então, você já imaginou a potencialidade para o país na geração de emprego, na alavancagem das construtoras, que vai ser esse modelo a ser praticado? O país tem uma expectativa de já praticá-lo em março agora, determinados financiamentos, determinados lançamentos imobiliários, baseados em que você vai ter apenas a sua correção dos juros mensais, mas você vai ter a certeza de que aquele preço financiado permanecerá o mesmo, haja vista que não haverá correção monetária sobre ele. Isso é uma revolução mental, é uma revolução de mercado. O Brasil vai conseguir estar com comportamentos semelhantes a de países com uma economia sólida, pujante, como é os Estados Unidos. Então eu só tenho notícias boas, só convivo com bons fatos, sou permanentemente otimista e assisto cotidianamente esse otimismo ser palpável. E não adianta você fazer um discurso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas na hora que você assiste a prática e o resultado, então eu sou uma pessoa que me considero muito feliz de em vida estar assistindo esse novo Brasil. A gente vai continuar falando desse momento econômico que vive o país daqui a pouquinho. A nova pesquisa de rádio revelou o que todo mundo já sabia. 98 FM é de novo a rádio mais ouvida. São 8 anos no primeiro lugar geral. Resultado de uma combinação perfeita de jornalismo de credibilidade, músicas de qualidade, promoções exclusivas e a melhor equipe do rádio paraibano para levar até você uma programação em sintonia com seu gosto. 98 FM Correio, 8 anos em primeiro lugar. No primeiro bloco a gente falou do otimismo com os rumos que a economia do Brasil tem seguido. E esse otimismo tem também se refletido em vários levantamentos que têm sido feitos por segmentos dos setores produtivos. Hoje, pela manhã, cerca de 2 horas, foi divulgado aí um novo índice de confiança do industriário, do industrial, o empresário industrial no Brasil. Foi o maior índice dos últimos 10 anos. Isso representa também a confiança do empresariado, do setor produtivo, no sentido de que ele está confiante em poder investir mais, em gerar mais emprego e fazer com que o Brasil cresça novamente. Exatamente. E a credibilidade dessas pesquisas são inquestionáveis, porque eu faço parte da CNI e por diversas vezes eu reclamava de que nós divulgávamos índices que eram pejorativos à atividade industrial. Nós atestávamos que nós não acreditávamos no país, mas era o que estava levantado no campo. Nós não podíamos omitir. Com que satisfação eu assisto hoje os mesmos institutos, os mesmos procedimentos, as mesmas amostragens, verificar que nós, empresários, estamos acreditando no país. Sem esta fé,
sem essa expectativa positiva, não há progresso. E lembrar a todos que nós temos muito pouco tempo. O Brasil mudou apenas 1 ano e menos de 1 mês. Não é fácil você desmontar uma estrutura que era montada para usufruir do Estado. Não é fácil você desmontar uma estrutura que estava preparada para delapidar em benefício próprio do Estado. Não é fácil nós vencermos um descredenciamento feito por ocasião das campanhas eleitorais, e é muito comum, nas quais os candidatos, na sua luta para se autopromoverem, não falam sobre si, e sim falam pejorativamente contra os outros. Quando você assiste uma pessoa que, em lugar de se posicionar mostrando seus méritos, gosta e atua denegrindo, atacando, gerando a imagem negativa do outro, é porque ele não tem um valor, porque as pessoas que efetivamente têm mais brilho, são consistentes nas suas verdades, elas automaticamente não precisam fazer isso. Muitas vezes nós assistimos ladrões, bandidos de valores inacreditáveis se portarem e tentarem transmitir uma aparência de seriedade. E se alguém à época questionava sobre sua seriedade ou não, este cidadão atuava de forma assim extremamente violenta. Quanto maior era esta violência, era sinal de que, na verdade, os roubos, os desfalques, as falcatruas que estavam sendo feitas eram muito maiores do que imaginávamos. A truculência era proporcional? É proporcional, exatamente. A pose de correto, a pose de competente, a pose de vestal, na verdade, encobre sempre. E eu não estou falando em nenhum caso pontual, nem de Paraíba, nem de Brasil, eu falo a nível de mundo, é sempre assim. Quando você assiste um cidadão com um comportamento na qual ele se considera inatingível e vocifera contra todos, apure, vá na essência, que lá na frente aquilo está, na verdade, é um manto tentando encobrir uma verdade e, na maioria das vezes, essa verdade é exatamente o banditismo, a falcatrua, a falsidade. Deixa eu retomar um pouquinho da discussão do Fórum Mundial da Economia lá em Davos. O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, disse aos investidores lá de fora que a reforma tributária ainda sai este ano. Embora não seja ideal que todo mundo sonhe, mas é um primeiro passo para modificar essa carga tributária do Brasil, não é não, doutor Roberto? Nós todos temos acompanhado, na medida do possível, essa evolução e esse projeto de mudança. Que o Brasil não tem a menor dúvida, tem que mudar no tocante a seu modelo tributário, isso é inquestionável. Nós temos empresas hoje mundiais que aqui atuam e temos empresas brasileiras que atuam no mundo. E o testemunho dessas empresas é que elas têm na sua estrutura de controles de gestão administrativa e financeira 10, 100 vezes mais estrutura dentro do Brasil do que fora, porque lá fora, pela simplicidade de fazer as coisas a níveis tributários, ela permitem que isso ocorra. Aqui no Brasil você tem que ter uma estrutura jurídica para a cada momento analisar as mudanças diárias que você tem na gestão administrativa financeira. Então, o Brasil foi um país que enveredou para a inviabilidade. É como se tivéssemos os cérebros pensantes brasileiros voltados para o que é que eu posso fazer para prejudicar o meu país, o que é que eu posso fazer para atrapalhar o empresário, o que é que eu posso inibir que alguém empreenda. Então, como tivesse um almanaque exemplar, era o modelo administrativo financeiro brasileiro. Então, o que está se fazendo é desmontar essas dificuldades, é simplificar esse modelo tributário. Então, eu tenho certeza e tenho conversado detidamente com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator,
para que ele tenha o bom senso de ouvir. E ele é uma pessoa extremamente preparada e inteligente. E eu fiz a ele 2 pedidos. Eu disse, eu colocaria em item 1, não pode haver aumento da carga tributária, ponto. Aí a partir daí você pode escrever o que quiser, porque todas as vezes que se faz uma reforma tributária, algum órgão, algum setor burocrático brasileiro diz, não, olha, mas vamos acrescer mais X% com a margem de tolerância e tal. O Brasil não suporta mais. As revoluções brasileiras que aconteceram na época do Império era porque era a população contra o quinto, que é o tributo de 1/5. O quinto significa 20%. Hoje o brasileiro aceita 37% mínimos de carga tributária. Então, essas distâncias, essa irrealidade é que eu acredito que vai permitir que com muita facilidade nós possamos aprovar uma reforma tributária. Porque nós estamos tão errados, nós estamos tão fora do padrão, que com certeza vai ser fácil acertar. Correio Debate de volta e eu retomo aqui os comentários do empresário Roberto Cavalcante todas as quintas-feiras. Ele está aqui 30ª vez consecutiva, Isso. É bom ressaltar. E ele falando aqui da reforma tributária, lembrando que o relator da reforma é o paraibano Aguinaldo Ribeiro. Isso, de certa forma, facilita até um entendimento, né? Uma confiança a mais. Na verdade, nos dá a oportunidade de dialogar sobre o tema. Eu, no bloco anterior, falava que tinha feito 2 pedidos ao deputado Aguinaldo. Um é aquele de que não aumente a carga tributária. Isso é básico. E segundo é o seguinte, ouça, escute a opinião dos outros. Busque um modelo, que às vezes o governo influencia com um determinado modelo e tal. E eu vou repetir as palavras de Delfim Neto, à época que foi criado o Plano Real. E houve um desacerto no tocante às moedas. Moeda de R$1, moeda de 50 centavos, moeda de 20 centavos. Houve um erro no quantitativo dessas moedas. E disseram perguntaram ao ministro, mas o que é que você acha? Qual é a sua sugestão? O ministro, super inteligente, ele disse, imite alguém que deu certo. Então, esse alguém que deu certo no tocante à moeda, tem um país que é nosso vizinho e parceiro, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos opera há 200 anos com as mesmas moedas e sabe exatamente o percentual que vai utilizar no dia a dia de moeda de $1, de meio dólar, e assim, dólar, né? Não é verdade? É verdade. Então essa é a regra que nós esperamos que seja praticada no Brasil por ocasião da reforma tributária. Para a gente encerrar aqui a participação dessa quinta-feira, eu gostaria que o senhor também desse aí uma pincelada, como sempre, do artigo das quintas-feiras. No de hoje, o senhor fala da questão do trabalho, né? Como o trabalho, que as pessoas que se envolvem muito com o trabalho, às vezes também fica privado de certa convivência, de mais tempo até com a família. Na verdade, eu brinquei com a palavra concentração, porque o âmago, a base do meu artigo, é no sentido de que as capitais brasileiras estão atraindo, e não é uma exceção paraibana nem nordestina, estão atraindo um contingente populacional e um volume de atividades econômicas, financeiras, que fazem com que haja uma concentração muito forte. E essa concentração é nefasta, porque essa concentração permite que se assista, por um lado, o desenvolvimento econômico, mas por outro, você vai verificar que você tem uma qualidade de vida na cidade que é impraticável. Se você hoje se desloca num tempo X para ir de um lugar a outro em João Pessoa, 10 anos atrás você tinha uma situação completamente diferente. Isso ocorre
há anos em São Paulo, em qualquer outra cidade grande. Então, eu fui buscar a palavra concentração e aí brinquei com concentração de um time que vai se resguardar antes de um jogo e assim, dentro das palavras concentração, e registrei realmente de que o dia a dia faz com que nós possamos esquecer aquela coisa mais importante que é a sua qualidade de vida e seu relacionamento familiar. Bom, domingo e quinta-feira, sagrados, está lá a coluna, né, a opinião de Roberto Cavalcante, na edição impressa do Jornal Correio da Paraíba, que está nas bancas com os distribuidores, também na edição online, à disposição aí de todos os assinantes, como a gente sempre diz aqui. Eu tenho muito prazer. Dá trabalho. Você escrever, tem que ter um tema. Eu procuro ser o mínimo medíocre possível. Eu procuro também que quem lê tenha assimilado alguma coisa da história, alguma coisa da economia. É propositivo o tema, sempre busco fazê-lo dessa forma. Ok. Doutor Roberto Cavalcante, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradeço eu. Pesquisa de audiência em rádio confirma. Dobradinha no rádio em nossa cidade. 98 FM Correio, primeiro lugar geral há 9 anos. E a segunda colocada é a Mix FM. As rádios do Sistema Correio são as preferidas do público. Obrigado aos milhares de ouvintes pessoenses que nos consagraram entre as 2 melhores posições do rádio da nossa capital. 98 FM Correio e a Mix FM. Essas rádios são as mais queridas de João Pessoa. 98 FM Correio, há 9 anos em primeiro lugar. E Mix FM, segunda colocada.